Boa noite a todos. Boa noite. Já deixo claro, Josiane, que o pedido de agradecimento deve partir de ter a possibilidade, de estar aqui. Mesmo numa noite como hoje, como é falado, mas é um momento que a gente tem a oportunidade de operar dentro de nós mudanças de paradigmas, mudanças até de forma de ficar em casa, de se colocar para estudar, de se colocar com um novo objetivo. Porque é novo todos os dias, porque a gente encontra nos textos sagrados sempre algo diferente. E aí a gente começa de novo a olhar com outro olhar. E quando a gente pensa assim, não, agora eu já adquiri algum conhecimentozinho, já estou entendendo um pouquinho sobre aquilo, aí tu faz uma pesquisa nova, por exigência às vezes, de alguém que te solicita uma palestra, e novamente a gente vai estudar, porque senão nós somos preguiçosos, Ninguém estuda, então só estudamos quando tem uma palestra. Senão só fazemos leituras, e às vezes as leituras muito rápidas que nos deixam passar coisas tão importantes que ficam na vida da gente. Então só posso dizer que sou muito agradecida. Agradecida a vocês e agradecida também aos internautas, porque estão assistindo a gente no momento que for melhor indicado para cada um. Então hoje nós vamos falar da oração dominical, é o Pai Nosso. E a sua contextualização, porque nesse momento vamos tratar sobre o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, como algumas pessoas comentam. E também na Bíblia, nós vamos encontrá-lo tanto em Mateus como em Lucas. Mas em Mateus é que a gente vê assim essa contextualização de uma forma assim, muito especial, Porque Mateus, eu gosto muito da fala de Mateus, porque ele vem ao encontro da gente. Lucas, ele é mais apurado, ele é mais, vamos dizer, sofisticado na forma de falar. E Mateus não, ele vai ao encontro dos corações. E isso me causa uma força muito grande de continuar, porque sei o quanto nós ainda estamos nessa caminhada, pequenos, e tentando aprender a olhar a vida, aprender a ver, aprender a ler, porque ainda não encontramos aquilo que seria a retidão dos nossos passos, a nossa orientação. Perdemos-nos no caminho. E o Mestre está aí o tempo inteiro dizendo, segue-me, segue-me. E nós ainda dormimos o sono. Um sono que nos deixa infiéis a Jesus. Então, a pergunta que nos colocam sempre quando fala da oração do Pai Nosso. Por que oração do Pai Nosso? O que esse nome quer dizer? De onde surgiu a oração do Pai Nosso? E aí nós vamos observar que a oração do Pai Nosso também é chamada de oração dominical. Dominical vem de domingo? Também. Também por quê? Porque dominical vem de Senhor. E é a oração do Senhor. Foi assim que os discípulos falaram da oração do Senhor. Então, dominos, que vem, então a palavra domingo veio da Igreja Católica, que, considerando o primeiro dia da semana, disse que seria chamado de domingo, em homenagem ao Senhor. Então, domingo, primeiro dia da semana, como Sabá, é o dia de sábado dos judeus, Sabá. Então, o Sermão da Montanha é um discurso de Jesus que pode ser lido então, no Evangelho de Mateus e de Lucas. Mas tem ali no Sermão da Montanha que assim, a maioria das pessoas pensa no Pai Nosso, ou seja, na oração do Senhor, separada desse momento do Sermão do Monte. Segundo Mateus, seria nesse momento em que aquela turba, ou seja, aquela grande quantidade de pessoas que estavam ali assistindo a fala de Jesus, porque elas estavam ali, porque reconhecendo essa grande capacidade daquele homem para falar
e para falar com propriedade, e quando ele dizia, ele se expressava de tal forma que o olhar dele convencia. Era diferente dos fariseus, dos sacerdotes, que as suas falas eram diferentes das suas ações. Mas Jesus, todo o seu momento de vida, era um exemplo vivo daquilo que ele falava. Então, essa multidão de pessoas que estavam ali no Sermão do Monte, então Mateus fala que eram multidões. E aí se perguntavam por que multidões e não porque uma multidão única, não é? Mas multidões justamente porque ali, nesse momento em que Jesus falava, as pessoas que estavam ali eram pessoas de todos os níveis. Existiam multidões de homens, fariseus, ou seja, como é que se definia quem eram aquelas multidões e ali se possibilitava ver quem era daqui ou dali? Pelas vestes, pela forma de falar, porque lá naquela época, e ainda hoje nós temos isso, porque nós fazemos o julgamento das pessoas pelas formas com que elas falam, pelo jeito com que elas se vestem, como elas adentram no lugar, e assim nós começamos a dizer que são mais refinadas, menos refinadas, suas ações são um pouco pobres, né? Então, assim também Mateus percebe ali várias multidões. Mas o que é muito interessante e que as pessoas hoje, estudiosos, quando observam o Sermão do Monte, no livro de Mateus, ele está no capítulo 5, 6 e 7. É todo o Sermão do Monte. Mas o capítulo 5, ele é especial. Ele fala de uma forma que vai ao coração. E ali os estudiosos dizem que parece que ele fala diretamente a uma multidão específica, que seria a multidão dos pobres, dos necessitados, dos discípulos, que eram pescadores, eram homens da vida. Então ele fala especificamente a essas pessoas. Tem uma segunda multidão que está ali, que consegue ser identificada pelos estudiosos, que estaria no capítulo 6. E o capítulo 6, ele fala mais especificamente sobre o egoísmo, sobre essa volta do homem para si mesmo, de quanto ela procura a si mesmo, nas suas ambições terrenas, naquilo de material, onde ela está mais preocupada com a roupa que ela vai vestir para estar em um certo lugar, da forma com que ela vai utilizar o dinheiro para ter uma economia maior para o futuro. Ele é voltado especificamente para essas pessoas, para aquelas que estão preocupadas com os cuidados do mundo. E temos aí no capítulo 7 uma terceira multidão identificada pelos estudiosos. Essa terceira multidão se refere àquelas pessoas que seriam os sacerdotes no momento atual. Seríamos nós, da doutrina espírita, os que se dizem palestrantes, expositores, ou todo aquele que fala de Jesus. Por quê? Porque esse olha para si de uma forma como se dissesse: eu estou numa posição um pouco melhor do que a sua, porque eu já tenho algum entendimento da lei de Deus. Então nos colocamos como aqueles que reconhecem já a palavra do Cristo e já vivenciamos, mas ainda não estamos, na verdade, trabalhando-a e vivenciando-a no amor, apenas na sua escrita, apenas naquilo que está nos documentos, na leitura que fazemos, mas não propriamente naquilo que sentimos e vivenciamos do amor do Cristo. Somos nós hoje. Pelo menos para mim, me localizo ali. Então, nas bem-aventuranças, que é o início desse momento que Jesus faz o seu discurso, ele fala: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. E aí ele coloca ali a humildade. Sabe, quando a gente olha todo esse discurso, que seria o capítulo 5, 6 e 7,
É como se ele fizesse ali um pedido silencioso a todos nós, que é olharmos para tudo isso que ele falou, para todas essas falas e olhemos para nós e vejamos aonde nós estamos realmente e qual é a nossa condição nesse planeta, e que devemos observar humildemente que estamos no começo, que somos crianças. Porque depois de tudo que ele fala nesse Sermão do Monte, ainda hoje, na atualidade, se olharmos cada pedaço, cada frasezinha, vamos perceber que não seguimos a fala do Cristo. Apesar de considerarmos uma palavra apropriada, que está correta, que realmente nós necessitamos desse aprendizado e vivenciá-lo, apesar de tudo isso, ainda percebemos que não fazemos o que o Cristo nos fala. Por isso, a humildade. Cristo quis nos ensinar através da primeira bem-aventurança, humildade, porque só encontraremos o reino dos céus se tivermos humildade. E todo o Sermão do Monte é uma fala do reino dos céus. E se olharmos também no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, quando ele faz toda a historicidade ali daquele momento dos apóstolos com Jesus e suas falas e as suas explicações, Jesus fala a todo momento do reino dos céus. E é preciso então que nós, de uma vez por todas, percebamos a nossa condição nesse planeta, que ainda somos muito pequenos, que ainda não entendemos nada, que ainda não saímos do chão, porque humildade quer dizer humus, quer dizer aquele que está fincado no chão, e nós ainda estamos no chão, mas para a glória divina estamos em pé, e é justamente para que todo esse nosso corpo, o chão como nosso início, nosso aprendizado, mas o nosso corpo como uma história de elevação para chegarmos, enfim, nessa condição de antena para o alto. É preciso que a gente entenda tudo que chega de cima para nós, para que a gente compreenda, absorva e aos poucos, realmente, a partir desse compromisso com a nossa humildade, com a nossa responsabilidade com o Cristo, de sermos melhores, então, sermos humildes. Como o Chico Xavier também dizia, eu sou um cisco, eu sou um pequeno cisco. E nós aqui achamos que somos alguma coisa. Então, nesse primeiro capítulo sobre a multidão, a primeira multidão, então Jesus falava para os discípulos e para esses pobres, dizendo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ouviste que foi dito, não matarás? Realmente, não matarás? Mas também ele fala que aquele que encoleriza-se com seu irmão também já está cometendo um pecado, um engano. Então ele começa a explicar as coisas, ali ele esmiuça a lei, ele diz, eu não vim modificar a lei, eu vim apenas explicá-la, eu vim dar a ela sentido, porque o que nós fazíamos naquela época, não posso matar, eram os 10 mandamentos, não matar, não roubar, não olhar a mulher do próximo, não é verdade? Mas o que é hoje os 10 mandamentos? Ele deixou de ter apenas essa significação para ele ter uma complementação a partir do Cristo. E Cristo complementou de forma tão importante que até hoje essa complementação ainda nos serve e poucos de nós conseguimos melhorá-la ou alterá-la para algo de maior. Então, quando ele fala, vós sois a luz do mundo, quer dizer para nós, na simplicidade da nossa condição, que cada um de nós pode ser diferente e pode modificar-se a todo momento para alcançar aquilo que está buscando. No capítulo 6, eu assim vou ser um pouquinho mais rápida, né? Para a segunda multidão, seria a dos egoístas. São aqueles que pensam primeiro em si mesmo. Eu preciso primeiro resolver a minha condição, para depois
ajudar os outros. Então a gente acaba nunca ajudando os outros, porque nunca a nossa condição está suficientemente tranquila para que a gente possa ajudar os outros. Amanhã eu ajudo. Aí amanhã a gente tem mais um compromisso, mais uma necessidade, mais um cuidado nosso ou com os nossos, e aí não dá de novo. Então não, deixa da próxima semana, quem sabe eu já consigo fazer. Não, ou talvez o ano que vem, porque o ano que vem a minha condição será muito melhor, muito mais vantajosa. E assim nós fazemos a vida inteira. E aí Jesus nos coloca, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Mas o que é que fazemos, nós os egoístas? Queremos ser pessoas benquistas pelos outros, ou pela nossa condição financeira, ou pela nossa roupa, ou pelo nosso carro. Então começamos a alardear para os quatro ventos aquelas poucas coisas que fazemos. Então não nos diga aquilo que faz. Comece agora a mudar essa nossa visão de mundo. Olhar as pessoas com outro olhar. E aí tem uma coisa engraçada, que ninguém poderá servir a dois senhores. Jesus não diz, na verdade, que não podemos ter ou acumular alguma riqueza que nos traga algum benefício. Mas é a forma com que nós acumulamos. É aquilo que sai de dentro de nós. Porque essa acumulação, ela tem que ser benéfica, ela tem que ser dosada de acordo com a nossa necessidade. O porém é que quando acumulamos as riquezas, nós nos tornamos cada vez mais ambiciosos. E acumulamos mais, e aquilo que nós temos já não é suficiente, lembra que foi falado há pouco? E aí queremos mais, e por isso perdemos o nosso tempo. Perdemos o nosso tempo porque ele passou. Aí chegamos num certo momento da vida que já diz, meu Deus, já estou aqui, já não tenho mais condições nem sequer de chegar até a porta sozinho, preciso de ajuda de alguém. O tempo passou, o que eu fiz da minha vida? Olhamos para trás e vemos na verdade o que fizemos. Trabalhamos, nos envolvemos tanto com tanta coisa e não nos envolvemos com aquilo que era importante, que era olhar para dentro de nós, ver o que o Senhor, nosso Deus, nos chama a todo tempo. Mateus capítulo 7, é a terceira multidão. Essa terceira multidão é aquela que adora julgar os outros. Porque estamos já numa condição um pouco melhor, não é? Não achamos assim? Aquele que está na terceira multidão é aquele que acha que já entendeu tudo que Jesus disse, que já vivencia tudo que Jesus disse. E que diz, eu sou bom. Mas aquela pessoa que me tira do sério. Ninguém tira ninguém do sério, ninguém tira a paciência de ninguém, porque na verdade quem consegue tirar a minha paciência é porque eu nunca tive. Eu apenas tenho uma percepção um pouco pequena do que é a paciência. E aí é dado para nós a entender que, olha, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e será aberto para vós. Ora, Jesus outra vez lembra a nós que a partir de uma mudança nossa íntima, que nós pedimos será aceito. Aquilo que procuramos encontraremos, mas é necessário que haja uma mudança. Olha, aquela voltinha necessária não é 360 graus, às vezes alguns são apenas 45 graus, outros 90 graus, outros ainda menos, mas é apenas uma distração que nos deixa longe de Jesus. É aquela distração que me faz dizer, olha, eu estou contigo, meu Deus. Mas alguém comenta alguma coisa e eu já me perco naquilo que eu pensava, e aí eu começo a fazer outras coisas, e aí deixo aquilo que era de Deus ali do lado, meio que esqueci. Então o que me falta é esse giro pequeno, mas que é preciso ser feito, para que a gente realmente acorde e encontre aquilo que viemos procurar nesse planeta de provas e expiações. Porque para nós estarmos aqui é porque algo há a se melhorar. Ninguém está aqui a passeio. Todos estamos aqui porque provavelmente temos alguma situação que ainda há necessidade. E aí, então nessa historinha toda, nessa contextualização, né, do Sermão do Monte,
dos seus discípulos disse ao Senhor, Senhor, então ensina-nos a rezar. Mas ainda não se sabe bem ao certo se foi durante o Sermão do Monte ou após o Sermão do Monte. Humberto de Campos fala depois do Sermão do Monte. Mas como ali na Bíblia encontramos ali um dos discípulos que pede ao Senhor, Senhor, então ensina-nos a rezar. E aí Jesus diz aos seus discípulos, e talvez a algumas pessoas que estavam ali, porque não sou eu a pessoa que vai definir quem eram as pessoas que estavam naquele momento. Quando orares, não faça como os hipócritas que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas. Ora, a mais das vezes, quando nós estamos a orar, não fazemos igual aquela terceira multidão. Prefiro falar alto para que todos ouçam que eu estou orando. Né? E por isso aqui dentro da doutrina espírita, quando alguém faz a prece aqui, todos em silêncio fazem as suas preces. Porque não é a quantidade de preces, nem como eu faço a prece que vai me definir. Né? O que vai me definir é a minha intenção. A minha intenção com aquilo que eu quero, com a minha ligação com Deus. Então, quando orares, vai para o teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora teu Pai em segredo, e teu Pai, que vem em segredo, te recompensará. Ora, orar é estar conversando com Deus. Mas nós fazemos da seguinte forma, a maioria de nós acaba perdendo-se nesse momento porque achamos que Deus não nos ouve, porque não sabemos rezar. Perguntemos a nós mesmos. Vivemos nesse planeta, não é a primeira estadia, já reencarnamos várias vezes, somos espíritas, então aceitamos que reencarnamos várias vezes. Obviamente, a oração me levou a estar aqui novamente. Então, dizer que não sei rezar é colocar para mim um obstáculo necessário para eu dizer assim, não quero nada com a espiritualidade nesse momento. Não quero conhecimento das leis, porque assim eu não entro em problemas. Deixo para a próxima encarnação. Sabe que eu não estou fazendo isso? Porque orar a Deus é desde o momento que nós acordamos. Quando nós nos levantamos, o fato de levantar é ter a certeza de que eu estou vivo, de que eu estou na terra. E eu estou com meus filhos. Isso tudo é uma oração. Olhar o sol que está lá fora, ou a chuva que está nesse momento batendo, o frio que veio, é fé em Deus. É reconhecer as ações do tempo, da vida, que me fazem estar aqui. E meu Deus é que me propõe todos esses momentos para que eu cresça. Quando eu estou com meus filhos e as dificuldades aparecem, ali é uma oração. Ali é uma oração onde eu olho para o meu filho e digo, vem cá, vamos conversar. Em tudo existe uma oração. Porque orar é estar sempre em contato com Deus. O problema é como eu entro em contato com Deus. Quando eu deixo de olhar tudo que eu vejo aqui à minha frente como algo que está aqui para o meu benefício, para que eu cresça. As pessoas que estão ao meu redor, que são os meus irmãos de caminhada, são meus irmãos de caminhada. E eu acabo me envolvendo com outras coisas e digo, fulano não é meu irmão, é só um conhecido que passa na minha vida. É quando eu deixo de olhar esse meu irmão, essas coisas que chegam para mim, como providência divina. E Ele, meu Senhor, Ele está sempre me trazendo coisas. E aí a pergunta é, então Deus que sabe tudo, Deus conhece tudo, então Ele sabe o que eu preciso, então eu não preciso fazer a oração, eu não preciso pedir a Ele. Por que eu peço a Ele, né? Então nós chegamos à seguinte conclusão, e eu achei muito interessante, Jorge Lahar, um palestrante espírita, em que ele comenta que Deus emana o tempo inteiro
chuva de bênçãos para nós, para todas as nossas necessidades. Ou seja, nesse momento, está caindo sobre todo o planeta bênçãos das mais inimagináveis, porque elas cabem exatamente para cada um de nós. O que eu estou precisando, o que estás precisando, está caindo nesse momento sobre nós, porque Deus me reconhece totalmente. Ele sabe tudo o que eu preciso. E a questão então é, por que eu não recebo? A questão é essa. Por que eu não recebo? Porque eu não estou aberto a Deus. É como se eu estivesse com aquele guarda-chuvinha, que a gente fala muito no passe, que pessoas entram no passe e não recebem aquela força energética que está sendo ali promanada, porque a gente está com guarda-chuva. Assim nós fazemos no dia a dia. Deus está chovendo em nós e nós estamos com um guarda-chuva para todo momento. Saímos daqui com guarda-chuva, estamos dentro do centro espírita com guarda-chuva, porque Deus é bom demais. Como Ele deixaria um filho sofrendo? Jamais. Jamais. Então, o que nós fazemos a todo momento é abrir o guarda-chuva ao invés de fechar o guarda-chuva. E quando nós abrimos o guarda-chuva, quer dizer que nós colocamos para fora o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade e deixamos a nossa humildade de lado. E com isso, perdemos as graças que o Pai nos propõe o tempo inteiro. E por isso, a oração do Senhor Jesus. Depois eu vou cantar, vou falar a oração do Senhor Jesus, vou pedir então, Josiane, tá certo, Josiane? E aí eu só finalizo com a oração e é isso, tá bom, querido? Se quiser cantar a também, não. Não, eu não canto, não canto nada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te
amam, Jesus. Te amo, te amo, te amam, cooperam para o bem. Te amo, te amo, te amo, te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que te amam. Jesus, te amo, cooperam para o bem, sempre estás comigo. Te amo, cooperam para o bem, sempre estás comigo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se for de Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se for de Jesus bendito, tudo deixarei. Obrigada, Josiane. Bem, então Jesus olhando aquelas pessoas e vendo a necessidade de cada um. Quando ele faz então a oração dominical, a oração do Pai Nosso, ele não nos diz assim, ó, aqui está uma oração para vocês repetirem, porque ela é a oração para ser feita. Ele deu um exemplo, claro, o mais lindo exemplo que alguém poderia dar, porque ali está contida várias questões que o homem muitas vezes não conhece, não compreende, não entende e não se fortalece para o entendimento. Mas ele já havia feito, inclusive, eu acho que em João, se não me falha a memória, tem uma outra oração de Jesus. Né? Então, a oração que ele coloca, ele diz, Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Porque ele quis dizer assim, olha, quando orar, ele diz, não diga Deus, não precisa dizer Deus, não precisa dizer Senhor, ou inteligência suprema, ou o que quisesse dizer. Porque Pai nos coloca todos numa única condição, de filhos. Pai Nosso. Se é Pai Nosso, não é Pai só meu. Se não é Pai só meu, não é só Pai deles e delas, ou de quem quer que seja. É Pai de todos. Se é Pai de todos, Ele nos mostra outra vez que somos irmãos. Então Jesus, ele era um pedagogo. E ele ensinava com uma beleza. Ele tinha um conhecimento e cada palavra dele era para unir. Então, Pai Nosso, que estais nos céus. Ele não disse no céu, outra vez, né? Outra vez as pessoas ficam se perguntando, por que nos céus? Porque cada um tem o seu céu. Cada um está ou mais abaixo, ou mais acima, ou numa felicidade incrível, ou numa tristeza, nos seus céus. Mas que Ele, o Pai, esteja em cada uma das nossas situações. Que eu possa estar na maior dor que a minha vida poderia algum dia perceber. Mas que Deus esteja comigo. Que o meu Pai esteja comigo. Muitas vezes, quando estamos nas nossas dificuldades, achamos que estamos sozinhos. Mas o Pai está conosco. Santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Santificado seja o vosso nome. Porque nos 10 mandamentos dizia que o Pai deveria ser santificado. O nome de Deus deveria ser santificado.
Aqui, mais uma vez, ele santifica o nome de Deus. Ou seja, ele não esquece que Deus é o Senhor, que Deus é o Pai. Então ele diz, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então Jesus diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele lembra que todos nós precisamos do pão, mas é o pão da vida. É o pão de poder olhar para o outro e entender o que se passa na dificuldade do outro. É o pão que me alimenta a todo momento para me enriquecer como pessoa. Não é só o alimento físico, mas é o alimento que me propõe uma nova visão de mundo. Como eu estou hoje, como eu posso me melhorar ainda mais um pouquinho. Então, Pai nosso, dai o pão nosso de cada dia e dá-nos hoje. Dá-nos hoje, não precisa dar amanhã. Amanhã, o seu próprio mal. Então, amanhã seremos novamente agraciados pela oração, pelo nosso pedido sincero, e o Pai que promana chuvas, que traz chuvas de bênção para nós, amanhã nos dará o dia de amanhã. A hoje cabe o dia de hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Outra vez, perdoa, Pai, as minhas ofensas, porque eu me coloco disposto também a perdoar aqueles que estão comigo nessa caminhada. Vejam que o Senhor está sempre trabalhando em nós, a nossa situação com o nosso irmão. Mas ele logo em seguida diz, não nos deixes cair em tentação. Aqui ele faz uma nova consideração sobre mim comigo mesmo. No começo ele fala da nossa situação com Deus, em seguida ele começa a nossa situação com o próximo, a nossa relação com o próximo, e em seguida a nossa relação conosco mesmo. Então, não nos deixe cair em tentação. Quais são as tentações? Porque a gente fala tão facilmente, né? Não me deixe cair em tentação, não me deixe cair em tentação. Mas o que é a tentação? Diz a Nete Guimarães que a mãe dela, a dona Ana, ela pedia para que rezasse o Pai Nosso. E aí, num certo momento, ela pediu a um dos filhos que dissesse o que era, que explicasse o Pai Nosso. Então ele disse que não caia em tentação. E aí ela disse o que é a tentação para o filho dela. E ele disse, a tentação é um buraco muito fundo. Que ele era uma criança. Então para ele, não caia na tentação, não caia num buraco muito fundo. E de certa forma, podemos dizer que é isso. Que é a tentação. Ora, o que é que me atrai mais nessa vida e que eu sei que é errado? Eu sei que é errado. Cada um de nós tem lá no seu íntimo aquela situaçãozinha que lhe pega pelo pé. Acontece que você vira e mexe e você está de frente com aquela situação ou alguém te chama e te convida para exatamente fazer aquilo que você já não se enquadra mais, você não está mais naquele momento. Mas as pessoas te chamam o tempo inteiro. Não caia em tentação. Não caia em tentação de falar mal do próximo, não caia em tentação de ter inveja, não caia em tentação de ser orgulhoso ao ponto de passar por alguém que está numa necessidade muito grande e nem olhar para ela. Que nós não caímos em tentação. É isso que Jesus diz. Aí ele fala de nós. E aí diz, livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. E aí sim, livra-nos do mal que chega até nós. De qualquer tipo. Porque o mal sempre vai chegar. Por quê? Porque estou num planeta, de novo, de provas e de expiações. Então, estou aqui. E as situações vão chegar. E os problemas chegarão. E o mal vai chegar. E como eu vou estar diante das situações difíceis? Como eu ajo em relação àqueles que vão me trazer essa dificuldade? Essa questão. Então Jesus, quando fez a oração do Pai Nosso, que a gente chama a oração dominical, ele fez o quê? Lembrar pontos daquilo que a gente pode fazer na nossa oração. Então quando eu digo que eu não sei rezar, ora, lembre do que Jesus disse. Peça a Deus. Ou seja, primeiro agradeça a Deus. Agradecer, louvar e pedir.
diz Kardec no Livro dos Espíritos, através dos espíritos bondosos que nos orientaram. Quais seriam as etapas? Agradecer, louvar e pedir. Então, agradecer ao Pai, Pai nosso que estás nos céus. Dizer Pai é dizer quanto nós o amamos, é dizer quanto eu me sinto criança diante do Pai. E me lembra de novo aquela questão do Sermão do Monte, da primeira bem-aventurança que fala dos humildes. Quando eu digo Pai, eu digo, eu sou teu filho. E aí posso até falar mais ainda que Jorge Alahá fala que a palavra não é nem pai, é paizinho, papai. Olha, quando Jesus diz assim, chama papai, quer dizer, o quanto nós somos crianças ainda, né? Como nós somos pequenos. Então aí fala de novo da humildade. Como eu me reconheço pequeno, então eu digo papai, papai do céu, me ajuda, me perdi, estou sem caminho. E é isso que ele dá, essa orientação. Teu nome é tudo de bom. O teu amor é supremo, a tua misericórdia é imensa. Preciso de ti. Se é a comida do dia a dia, me sacia a fome, traz para casa o alimento, me mostra um caminho que eu possa seguir, que me leve ao alimento que eu preciso. Se é o mal que está em mim, então eu digo, Pai, me ajuda a sair da dificuldade que eu mesma me pus. Mostra o caminho que eu possa seguir. É assim que Jesus nos fala. O Pai Nosso não precisaria ser todo dia dito da forma que nós dizemos. Não precisamos falar orações e mais orações, ficar o tempo inteiro repetindo. Se de nós promanasse uma única palavra, mas que fosse do fundo do coração, que fosse de vontade sincera. Uma criança disse, eu quero fazer uma oração. Ela viu todas as pessoas assim numa casa de oração, fazendo orações e alto, em voz alta para todos ouvirem. E aí ela levantou o dedinho e ela ficou ali depois. E de novo aquela pessoa fazendo as orações e a criança de novo levantava o dedinho. E quem quer fazer oração? E ela levantava o dedinho e ela foi levantando o dedinho. E aí chegou um momento que é, né, menino, que você quer? Eu também quero fazer uma oração. E aí ele disse, então faça a sua oração. Eu te amo, meu Pai. Olha que oração mais maravilhosa. O que dizer, eu te amo, meu Pai. É uma frase, gente. Mas se for dita com o coração, ela já conquistou o objetivo. E nós achamos que é por muito falar que as nossas orações acabam tendo aquilo que nós queremos. E não é dessa forma. É justamente pelo quanto eu quero me conectar com o Pai. O quanto eu quero fechar esse guarda-chuva e de uma vez por todas receber as benesses, as bênçãos que vêm de Deus o tempo inteiro para mim. Porque Ele está a todo momento querendo me dar tudo de bom. Só eu que não quero receber. Sou eu. Então, a partir de hoje, eu quero, sim, receber todas as bênçãos que o Pai achar necessário e me devido. Então, assim, gente, eu agradeço toda a atenção que me deram. Muito obrigada pelas energias boas. Que Jesus, o Mestre, possa estar sempre conosco, nos amparando e nos orientando. Que Ele sempre seja o caminho e a verdade e a vida para nós. Muito obrigada a todos.